Shalom, Haverim. Mais uma vez, gente, estou passando aqui e dessa vez eu gostaria de lembrar a todos, até falei sobre um assunto novamente, sobre esse assunto aí, ou seja, até falei sobre esse assunto anteriormente, mas estava muito, digamos assim, talvez não desse para entender melhor o que eu estava falando, mas não sei se vocês lembram, mas eu era um sujeito assim sem religião, né? Sem religião. E não sei se você lembra que eu já contei anteriormente que eu estava jogando bola um dia da semana com meus amigos em um campo de futebol. Alguém chutou a bola, saiu fora do campo e outra pessoa foi pegar. Como a gente estava jogando bola, eu estava cansado, então me deitei na grama e fiquei olhando para o céu. E eu vi ali o avião, ou seja, o céu forrado de aviões de guerra. É como se o espaço aéreo brasileiro tivesse sido invadido por outro país ou outros países. Eu sei que o que tinha de aviões de guerra não era brincadeira. Nunca vi tantos aviões de uma só vez, assim, todos juntos, como se fossem jatos, né, de guerra. E eles cobriam o espaço aéreo do Brasil. E eu me assustei, fico muito assustado, e eu olhando para o céu gritava para todo mundo que estava no campo, olha, 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 eles olhavam e tirava a vista como se não tivesse interesse ou não tiver, entendeu? Depois eu percebi que eles não estavam vendo nada, só eu estava vendo aquilo. Ele não era religioso naquele tempo, era um cara secular. E depois que eu apontava, gritava e ia para as pessoas que estavam lá olharem e para verem, e eles olhavam e pensavam até que eu estava com brincadeira, alguma coisa. Depois que eu percebi que só eu estava vendo aquilo, aí eu me envergonhei, fiquei meio sem jeito ali. Quando olhei novamente, tinha sumido. Então dali por diante, né, que começa realmente a minha religiosidade, bate o interesse por religião, e eu vou voltando às minhas raízes até chegar aqui, né? E de passo em passo, de degrau em degrau, né, conhecendo direitinho cada passo que eu estava dando, para que hoje eu possa realmente não dizer, eu falo porque eu ouvi falar, eu ouvi dizer, como tem essa cultura aí, ouvi falar, eu ouvi dizer. Não, eu não ouvi falar nem ouvi dizer, eu mesmo vi, eu mesmo ouvi. É diferente, tá bom, gente? Então, para quem não sabe, já fui nós já passamos por esse caminho, né, da religião, né, para que eu pudesse entender e compreender tudo, e não falar o que eu ouvi falar, nem dizer o que eu ouvi dizer, né? Então foi por isso que esse processo, né, foi lento, né? Me tornei evangélico, depois pastor, fui pastor de igreja, fui pastor itinerante, né? Tanto no Nordeste como em São Paulo, né? Ali em Sapopemba, Itaim Paulista, cidade de Tiradentes, Araçatuba, né? Fora outros bairros também, né? Então, gente, até chegar o momento é claro, juntar uma coisa com a outra, né? E chegar a uma conclusão, como todo mundo sabe, a conclusão que eu cheguei. Até realmente, eu jejuava até ficar magro, eu fazia tantas coisas, né, para agradar. Eu era tão sincero quanto Pedro, quanto a Paulo, mas eu vendo a história deles, todos eles morreram. Nenhum escapou com vida. Como é que pode? Quem seguia Jesus, nenhum deles escapou, e Jesus não dá o livramento, não livra, não protege, e essas pessoas morreram. Essas mulheres desses homens aí ficaram todas viúvas. Os filhos desses homens, todos eles ficaram órfãos. As famílias desses homens, dos 12 e dos outros, de Paulo que não era dos 12, de Barnabé que não era dos 12, de outros que não eram dos 12, também ficaram viúvas, filhos órfãos, famílias destruídas, família desses homens quando eles morreram, né? E até João Batista, né? Filho único de Zacarias e Isabel. Quando ia questionar, alguém chegava e me repreendia: não, isso é pecado, não pode fazer esse questionamento porque vai ser castigado. Você fica com medo ali de questionar, depois você vai perdendo
Diga, mas peraí, mas realmente nenhum deles escapou. Como é que Jesus é a vida se todos morreram? Se todos provaram a morte precoce, né? Morreram antes do tempo. Morreram antes realmente, talvez novos demais, né? Não foi aquela pessoa que envelheceu e morreu, né, cheio de vida, como a gente vê Moshe, como a gente vê Aharon, como a gente vê Miriam, né, e tantos outros homens de Deus e mulheres de Deus que cresceram, né, morreram de velhos, né, e saudáveis. Né. E nós vemos aí que os discípulos de Jesus, todos eles morreram. Aqueles que não eram dos 12, né, que eram seguidores também, até depois que ele foi executado na cruz, eles também morreram. Então as mulheres ficam viúvas, e você fica se questionando, pô, eu fazer a campanha do casamento aqui se todas essas mulheres ficaram viúvas. A campanha da família, né? Como eu participei muito dessas campanhas da família. Mas essas famílias foram destruídas pela morte do chefe da casa. Que negócio é esse? Né? Então esses questionamentos me levou, né, a aí ver a minha vida pessoal. Né? Que meus parentes, meus familiares sabem muito bem que eu só perdi minha mãe depois me tornei evangélico. Nunca houve uma morte na minha família que eu tivesse presenciado antes de me tornar evangélico. De invocar Jesus, né? Que gritar por Jesus, ia para monte, quem sabe onde é a Mogi das Cruzes, né? Eu desci ali do Camargo Velho, um pouco acima, eu morava ali um pouco acima dos 50 DP, né? E pegava o trem ali no centro do Itaim Paulista, e a gente ia, né, até Mogi das Cruzes. Então, além de jejuar, correr o risco de madrugada, pegando 2 trens para chegar em Mogi das Cruzes, para fazer campanha, para estar ali orando, invocando Jesus, só dava de mal a pior. Então, minha mãe morreu meu irmão chamado Marcelo, meu primeiro filho morreu, e o mais recente é um irmão meu chamado Aparecido. Então, gente, eu pergunto, como é que se invoca a vida e quem vem a morte, né? Então, o que aconteceu com os discípulos de Jesus aconteceu no meio da minha família. Então, isso foi me libertando de Jesus, né? E chegando à conclusão de que tudo aquilo, digamos assim, pegaram 2 culturas diferentes, né? A Bíblia hebraica e uma Bíblia que criaram no Concílio de Nicéia 325 anos depois da morte de Jesus. Pegaram e conectaram, colocaram as duas. E a gente vai abrir, aí diz, isso aqui é Antigo Testamento, aqui é o Novo Testamento. Não. Bíblia hebraica é Bíblia hebraica, Bíblia cristã é Bíblia cristã. Né? Então, vem esses questionamentos. Né? Até chegar um momento que você vê, poxa, falam tanto que ele é a vida e ele só trouxe morte. Trouxe morte para os discípulos, vamos ver agora uma coisa atual. Vamos trazer para os dias de hoje. Jesus foi a vida? Não, para mim não. Minha mãe faleceu, meu irmão Marcelo faleceu, meu primeiro filho faleceu, o mais recente agora, o Aparecido. E eu pergunto, essas pessoas não ficaram velhas como os discípulos? Não ficaram velhas e morreram cheias de vida? Essas pessoas morreram de doença, morreram de uma forma precoce, né? E, lamentavelmente, o que eu lamento? Fui eu que evangelizei minha família, os outros parentes, e levei meus outros parentes para o mundo evangélico. E hoje, para eles saírem, é muito difícil. É muito difícil, porque a pessoa só sai quando quer. Então, esses questionamentos fez comparar o tempo de Jesus, no tempo dos discípulos, para o tempo atual. E eu vi parecido o que aconteceu com essas famílias que perderam que os homens morreram e deixaram sua mulher desamparada, seus filhos desamparados, sua família desamparada, entendeu? Foi o que aconteceu com minha vida, entendeu? Por mais que eu jejuasse, por mais que eu buscasse nos montes, tinha um momento que eu orava 1 hora de manhã, 1 hora ao meio-dia, 1 hora à tarde, outra hora à noite. E meus parentes, antes de se converterem, de se tornarem evangélicos, né? Eles me criticavam, me censuravam, para que tanto exagero? Teve um tempo que eu fui fazer uma vigília sozinho na igreja, eu dobrei os joelhos às 11 da noite, aí a perna adormecia, mudava de posição e fui orando, e acabou realmente o dia amanhecendo, e eu perguntei, como é que eu amanheci o dia aqui orando? 11 horas da noite, eu marquei no relógio, 11 horas da noite, de joelhos, às vezes deitava, às vezes mudava para outra posição, e o tempo foi passando, não percebi, e o dia amanheceu, e só de mal a pior.
e eu sentia que alguma coisa estava faltando dentro de mim, existia um vazio dentro de mim. E eu pergunto, que coisa, o que está faltando? Se eu busco tanto a Deus, na verdade, quem eu achava que era Deus, na verdade não era Deus. Eu estava invocando uma criatura no lugar do meu Criador. Era um ser humano que foi executado e as pessoas endeusaram ela exatamente 325 anos depois. Aí fizeram lá uma Bíblia 325 anos depois, para esse Deus que eles criaram 325 anos depois, né? E eu estava indo de mal a pior até um dia eu chegar à conclusão, entendeu, gente, que ali era um atrapalho da minha vida. Então saí à procura de Deus mesmo, né? Isso parou realmente na história do meu pai, né, que contava a história dos seus antepassados, dos seus pais, do seu avô, né, que sempre dizia, meu pai dizia, olha, meu pai sempre falou que as pessoas guardam o domingo, mas o dia que Deus deixou foi o sábado, né, o Shabat, para nós. Falou da sua mãe, meu pai falou da sua mãe, a vovó Creuza, que era foragida, que veio não sei da onde. Então eu liguei isso fui ver a data exata da Segunda Guerra Mundial. E muitos judeus tinham fugido, foragido da Europa, né, da Península Ibérica e de outras regiões da Europa por causa do nazismo naquele tempo, e muitos vieram aqui para o Brasil, né? Enquanto que aqui no Brasil também houve uma perseguição religiosa, um antissemitismo também, e muitos judeus que moravam aqui no Brasil também saíram de um lugar para o outro, e para não morrer, às vezes deixavam até a roupa do corpo. Então liguei uma coisa com a outra até chegar realmente e descobrir minhas raízes direitinho, né, e ter toda a certeza completa, né, do que eu era, e dizer assim, pô, eu não faço parte desse povo. Então aí veio, digamos assim, não, Deus não está aqui. Aí a gente chega no local onde diz que o local é aquele, ser messiânico. E você vê, não, aqui só mudou o nome das pessoas. Não, Jesus agora é Yeshua, Pedro eu esqueci o nome de Pedro, que se fala, João aqui é Yohanan, né? E tem os nomes, o Novo Testamento agora chama de Brit Milá, não, Brit Hadashah, né? Brit Hadashah, e assim, diga assim, não, também não é aqui. Aí eu chego no local, pronto, encontrei Deus. E quando eu penso que tinha encontrado o certo, na verdade era o errado, porque ali era talmudismo e não judaísmo. Então foi quando realmente eu vi que também não era ali. Tudo bem, não são idólatras, mas estão praticando um montão de mandamentos e regras que não tem nada a ver com os mandamentos e regras do nosso Deus, fazendo até coisas que Deus proibiu, né, como aquela cabala, que aquilo ali, sinceramente, uma coisa horrível no meio do nosso povo israelita nos dias de hoje. Então, esse é o caminho, né, que eu trilho com toda a minha sinceridade. Eu fui tão sincero quanto Pedro, que morreu de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo. Eu fui tão sincero quanto Paulo, né, que tudo eu levo a sério, tudo eu levo a sério, né? Então, eu levava a sério, até chegar a essa conclusão, depois que questionar e chegar a uma conclusão, né, gente? E, gente, vivendo hoje na nossa comunidade de Tzadikim, não sei se você se lembra, mas eu alertei, né, na rede social, onde as pessoas estavam dizendo que 2020 seu um ano maravilhoso, e as pessoas falam só coisas positivas, só coisa positiva. Eu avisei aos meus e disse, no dia 14 de janeiro de 2020, eu disse, este ano 2020 vai ser um ano tenebroso, quando a pandemia ainda estava lá na China, que não era chamada nem de pandemia, né? Era chamada por outro nome, porque só é pandemia quando é mundial, né? Quando é a nível mundial, né? É epidemia, né? Quando é chamada apenas de epidemia, né? E estava lá na China, que estava tendo todos os cuidados para não sair da China para ir atingir outros países. Então eu disse e avisei os meus que 2020 seria um ano tenebroso, e foi. E agora, gente, eu venho aqui mais uma vez. Eu sei que as pessoas aí fora não acreditam em nós, assim como não acreditaria em Moshe, assim como não acreditariam em Caleb, assim como não acreditariam em Yehoshua, assim como não acreditariam em outros homens de Deus, né, como o Gidom, né, como Jefité, como Shimshon, né, todos os outros, porque as pessoas estão trocando o doce pelo amargo e o amargo pelo doce, né? Lamentavelmente estão se comportando dessa forma, né?
Então, nós que somos o povo do livro, nem Mohammed, né, quando Mohammed, a pessoa chama de Maomé, né, ele ia com seus soldados e encontrou um grupo de judeus, ele falou, como é que eu chamarei estes? Né? Para quem não sabe, quando os muçulmanos eles dominaram a Península Ibérica, né, eles deram liberdade de praticar religião para os judeus que moravam lá, na parte ibérica, dominada pelos islâmicos. Né? Não, vocês podem praticar a religião de vocês numa boa aí, tranquilamente. Né? Sendo que na parte cristã nós fomos perseguidos, nossos antepassados foram perseguidos e proibidos e obrigados a se converter ao cristianismo à força, ou então tinha que ir para a fogueira da Inquisição. Né? Então vemos aí a diferença. Então Muhammad, né, que chamam de Maomé, quando ele encontrou um grupo de judeus, ele falou para seus soldados, como chamarei estes? Né? E ele mesmo responde a si próprio dizendo, já sei, eu os chamarei de o povo do livro, né? O povo do livro. Então, nós somos o povo do livro, né, gente? Então, queridos, veja que quando tudo aconteceu, né, tudo que aconteceu em 2020 né, e também em 2021, e agora, mais uma vez, eu passo a advertir o meu povo, porque, né, até para Muhammad, nós somos o povo do livro, somos o povo do livro, né, do livro sagrado, mas, lamentavelmente, para alguns usurpadores que usurpam o lugar, né, de Deus, o Criador, para botar uma criatura no lugar, que nem Antíoco Epifânio, né, que pegou o seu ídolo e botou lá dentro do Beit Hamikdash, nosso templo sagrado, né? E fez sacrifício de porcos para esse Deus lá dentro do Beit Hamikdash. Da mesma forma, estão pegando uma criatura e colocando no lugar de Criador, dizendo que nós somos o povo, o falso povo de Deus, e eles são o povo verdadeiro de Deus. Né? Então, que Deus é isso? Né? O meu não é, porque se fosse, né, certamente seria bem diferente. Então, mais uma vez, eu estou passando aqui para avisar os meus, só os meus acreditarão, que mais uma vez o Espírito de Deus veio sobre mim. Né? E ele deixa uma mensagem, né, um alerta para todos. Não esperem nada de bom daqui para frente. Não esperem nada de bom daqui para frente. Dias terríveis estão vindo aí, gente. Dias terríveis estão vindo aí. Se eu disser para você que vai ser na área fulana ou na área cicrana, eu vou estar errando, colocando minhas palavras. A mensagem de Deus que eu recebi de nosso Criador, bendito seja Ele, foi que não esperem nada de bom daqui para frente. Dias terríveis estão vindo aí. Dias terríveis estão vindo aí. Se preparem. Tá bom, gente? Você, meu povo, se prepare. Assim como você foi alertado sobre, né, 2020 seria tenebroso, não vai, digamos assim, você, não, se prepare, porque não vou dizer mais nada além disso. Não esperem nada de bom daqui para frente. Dias terríveis estão vindo aí, tá bom, meu povo? Se preparem, tá? Se apegue mais com a Torá, com as leis do seu Deus. Mais religiosidade, tá bom? Mais espiritualidade, para que você possa passar pelo que está vindo aí. Tá bom, gente? Não sei se você lembra daquela mensagem de quando disseram que ia haver um segundo dilúvio, né? Em uma certa cidade foi avisado que havia um segundo dilúvio e que a terra seria inundada novamente e que todo mundo ia morrer afogados. Pessoas de diversas religiões se reuniram e se encontravam abraçando uns aos outros, chorando, desesperados, se despedindo um do outro, dizendo, vamos morrer, agora é o nosso fim, mais um dilúvio vai vir sobre a face da terra. Enquanto isso, pessoas da nossa cultura, né, da nossa etnia, se reuniam nas suas sinagogas e às vezes sentados em mesa, estudando uma forma de como sobreviver debaixo d'água. Então, você não tem que estar se abraçando com ninguém,
se despedindo e dizendo agora é o fim. Tá bom, gente? Tem que fazer como nossos irmãos. Em vez de fazer com essas pessoas dessas outras religiões, desesperados, abraçando uns aos outros, dizendo agora é o fim, nós vamos descobrir uma maneira de sobreviver a tudo isso que está vindo aí. Tá bom, gente? Então, essa é a mensagem de Deus para você neste momento. Tá bom? Que não espere nada de bom, dias terríveis estão vindo aí. Lehi Traut.